Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Vamos ao versículo 6, a gente vai ler dos 6 em diante, vamos ler uns 6 ou 7 versículos, vamos lá. Diz assim: apressou-se, pois, Abraão para a tenda para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Sara estava de olho, só na butuca. Versículo 11: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Vira para quem está do seu lado e pergunta aí: tem alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa difícil para Deus? Você conhece alguma coisa difícil para Deus? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Vira para quem está do seu lado e diga: Deus vai te fazer rir por último. Aleluia. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, louvamos a ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Hoje eu ia falar sobre a chuva temporã e serôdia, mas por ocasião do Dia das Mamães, eu decidi falar sobre uma das figuras mais proeminentes, uma das figuras femininas mais proeminentes do Antigo Testamento, que é, digamos assim, não é um título oficial, mas digamos que ela seja a mãe da fé. Sara não foi esquecida pelo Senhor, e no Novo Testamento Deus fez questão de mencionar os esforços de Sara, porque sem a instrumentalidade de Deus na vida de Sara, as promessas de Deus certamente não teriam se cumprido na vida de Abraão, assim como se cumpriram. Na verdade, é até um desserviço nós dizermos que as promessas são apenas para Abraão, porque o próprio Deus em Gênesis disse que o homem deve sair da casa dos seus pais e se ajuntar à sua esposa, e ele deve então, e eles hão de se tornar uma só carne. Portanto, quando Deus faz uma promessa para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ele está também fazendo uma promessa para Sara. Principalmente quando se tratava de uma promessa de um filho da promessa, o filho da promessa, que seria sobrenaturalmente dado a eles pelo Senhor, de uma forma que desafiaria as leis da biologia. Deus só poderia cumprir isso através de Abraão e Sara juntos, porque esses eram os requerimentos da promessa. Quem está me entendendo, diga amém.
Sara, então, ainda nesse tema de derramamento, de expansão da parte do Senhor sobre as nossas vidas, a experiência de Sara é uma experiência muito significativa. Por quê? Porque a experiência de Sara mostra como Deus traz um derramamento na vida de alguém que não tem mais esperança de experimentar um rompimento da parte do Senhor. Sara tem uma experiência fantástica e o simbolismo de Sara para nós hoje é um simbolismo muito forte, muito poderoso, porque o ventre de Sara, o lugar aonde Deus faria germinar, crescer, o embrião, a promessa que lhe havia sido dada, aquele que daria o start para a linhagem do Messias que haveria de vir e salvaria o mundo, nos dando o seu sangue puro e verdadeiro para remir dos nossos pecados, para nos redimir no nosso erro e nas nossas falhas e nos restaurar para a vida eterna nele. Sara foi essa incubadora divina que deu início a uma obra milenar do Senhor, intencional e especificamente direcionada para alcançar você e eu na nossa caminhada e trazer restauração plena. Tudo começou no ventre de Sara. Sara, então, simboliza duas coisas extraordinárias para nós. Primeiro, Sara simboliza aquele que recebe a promessa, o recebedor da promessa, que somos nós. Nós somos destinatários da promessa de Deus. Quantos sabem que você desfrutará do cumprimento da promessa de Deus? Joga a mão para o alto e diga aleluia. Tem promessas de Deus sobre a sua vida, e essas promessas se cumprirão, e você desfrutará. Não sei se você está percebendo, mas eu já estou profetizando. Você desfrutará de um tempo de frutificação, graça, paz, da parte do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Só que não é apenas isso, não é apenas receber a promessa. Sara também simboliza o ventre que gera a promessa. Sara não é apenas a promessa, mas ela também gera o cumprimento da promessa. Em Isaac nós temos uma figura muito linda da parte do Senhor para nós. Isaac é o cumprimento da promessa. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: você não é apenas recebedor de promessas, você é também cumprimento de promessas. Esse entendimento deve nos trazer para uma postura mais ativa diante de Deus, porque quem é apenas o receptor da promessa, o recipiente que vai alojar a promessa de Deus e desfrutar da promessa, espera de braço cruzado. Agora, quem entende que não é apenas o recebedor, mas é também o cumprimento de algumas promessas, vai viver a vida sempre em alerta, entendendo que existem promessas na vida de outras pessoas, que Deus quer usar você para cumprir. E Deus quer nos despertar para isso, na vida dos seus vizinhos. Você sabia, maridos, quem é marido aí, levanta a mão para o alto. Maridos, você é cumprimento de promessa na vida da sua esposa. Ixi, perdeu a oportunidade. Vocês querem ver como é que vocês estão distraídos? Olha o que as mulheres vão fazer. Mulher, quem é a esposa aí, levanta a mão para o alto. Esposas, vocês são cumprimento de promessas de Deus na vida do seu marido. Está vendo? Vocês perderam a oportunidade. Dia das Mães, os caras dão uma furada dessa, sinceramente. Pelo amor de Deus. Isso aí só no mês da família. No mês da família a gente trata essas questões aí. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Pais, quem é pai e mãe aí, levanta a mão para o alto. Olha só, Deus levantou você para ser cumprimento de promessas de Deus na vida dos seus filhos. Filhos, tem filho aí? Irmãos, quem tem? Pois Deus levantou você para ser cumprimento de promessas de Deus na vida dos seus pais e dos seus irmãos. Empregados, vocês foram posicionados por Deus para ser cumprimento de promessas de Deus na vida do seu patrão. Empresários, patrões, vocês foram posicionados por Deus para ser cumprimento de promessas de Deus na vida dos seus funcionários.
Você está sendo posicionado por Deus. Tem promessas de Deus lançadas sobre essa cidade de Chelsea, promessas de Deus lançadas sobre a vida dos seus vizinhos, promessas de Deus lançadas sobre a vida dos seus colegas de trabalho, promessas de Deus lançadas sobre a vida dos seus colegas de escola, promessas de Deus lançadas sobre a vida daqueles que estão à sua volta, que Deus está contando com você para ser o agente que trará essas promessas para serem cumpridas. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Sara, então, essa figura tão discreta na Bíblia, porque Sara não é muito espalhafatosa, Sara não aparece demais, Sara é uma figura discreta no Antigo Testamento. Mas Sara nos mostra a forma como Deus traz, Sara junto com Abraão, evidente, eles nos mostram como Deus, o processo de Deus para trazer um rompimento, um derramamento nas nossas vidas de coisas que talvez a nossa esperança já não consegue segurar mais. Aleluia. E tudo começa, sabe como? Número 1, se você estiver tomando notas. Número 1, com a promessa. Diga comigo, promessa. Diga mais forte, diga promessa. Diga aí como quem tomou café hoje, seu último café do mês. Diga aí, promessa. Doeu? Essa doeu? Doeu, não doeu? É, doeu. Diga aí o seu último leite quente do mês. Diga aí, promessa. Aleluia. Diga aí como quem comeu o seu último pão de queijo do mês de maio. Diga aí, promessa. Manto. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eu vou dizer para vocês, Daniel não comia nem espiga tostada, tá? Nem pão Daniel comeu. Ai, Senhor da glória. Promessa, tudo começa com a promessa. Tudo começa com a promessa. Vamos ver isso aqui, porque é interessante, porque quando a gente vê esse evento de Sara, muita gente se esquece que no capítulo anterior, no capítulo 17, Abraão também riu da promessa de Deus. Por quê? Porque algumas promessas de Deus, elas soam absurdas. Elas soam absurdas. Se Deus dissesse para você tudo o que Ele tem intenção de fazer na sua vida, na próxima década, você vai chamar Deus de louco. Porque algumas promessas de Deus sobre a sua vida soam absurdas. De coisas que Deus quer colocar na sua mão, de coisas que Deus, a forma como Deus quer te elevar e como Deus quer ativar o seu ministério e os seus dons. Elas soam absurdas. Se Deus dissesse para todos nós tudo que Ele tem intenção de fazer aqui nesse lugar, vão soar absurdas, são promessas que, se a gente não tiver posicionado da forma certa, a gente ri de Deus. E não foi só Sara que riu, não. Quando Sara ouviu, Sara estava escondidinha atrás da porta da tenda, e o anjo do Senhor falando com Abraão. O ano que vem eu vou voltar aqui, Sara vai ter um filho e tudo e tal. E Sara... Eu já estou com quase 90 anos. Abraão está com 99. Eu já não tenho mais aquele vigor da minha juventude. Eu vou ter filho? Eu fico pensando quantos de nós que não fazemos isso no nosso interior, quando ouvimos algumas palavras que saem desse próprio púlpito sobre a sua vida. De coisas que Deus quer ativar na sua vida, que estão tão longe do seu alcance hoje, que se você não tomar cuidado, o seu cinismo pessoal, ele te distancia do que Deus... te distancia do que Deus quer promover na sua vida.
E Abraão fez a mesma coisa, só que Abraão fez pior. Porque Sara riu quietinho, Abraão riu alto. Abraão deu gargalhada no capítulo 17. A Bíblia diz que ele se curvou para rir, caiu no chão. Sara fez assim, ó. Abraão veio. Porque as promessas de Deus nas nossas vidas, elas soam absurdas. Soam absurdas. Tem coisa que Deus quer colocar na sua mão que soa absurdo. Existem lugares que Deus quer posicionar você que parece absurdo. Meu Deus do céu, se você estiver recebendo isso. Mas isso é importante sabermos por quê. Porque a promessa de Deus é a forma como Ele inicia a aliança. Entenda o seguinte, Deus é sempre quem inicia a aliança. Coloca para mim rapidinho, capítulo 17, versículo 1, rapidinho. Porque no capítulo 17, Deus está relembrando Abraão. A aliança Deus faz com Abraão no capítulo 12. Mas no capítulo 17, ele diz assim, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, versículo 2. Firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ele está dizendo assim, Abraão, não se esquece daquilo que eu te prometi. Ele que inicia o pacto. Eu quero dizer para você uma coisa, não fomos nós que começamos, que entramos em aliança com Deus, foi Deus que abriu a porta da aliança para que nós entrássemos. Ele que iniciou o processo, Ele deu o seu Filho, que morreu na cruz, e verteu o seu sangue carmesim, para nos lavar e purificar de todo o pecado, nos dando promessa de vida eterna, de vida abundante, na sua presença, restauração plena. Esta promessa é a promessa que revela as intenções de Deus. Diga comigo, intenções de Deus. Diga mais forte, diga intenções de Deus. As promessas de Deus revelam as suas intenções. As promessas de Deus revelam pelo menos duas coisas. Eu tenho que agilizar, porque senão nós não vamos terminar na hora. Em primeiro lugar, revela as intenções de Deus. Diga intenções. Em segundo lugar, as promessas de Deus revelam o poder de Deus. Diga poder. Porque tem coisas que Deus promete para você e para mim, meu irmão, que nós não temos capacidade de fazer aquilo acontecer com as nossas próprias forças. A gente tem aqui na igreja empresários bem-sucedidos que desenvolveram o seu trabalho sem falar uma palavra sequer em inglês. Pessoas que empregam nativos da terra e não falam nem inglês. Coisas que não estão no nosso alcance. São portas que quem abre é Deus quem abre. Ele está revelando o seu poder, como ele diz no versículo 1. Puxa para o versículo 1 para mim, por favor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu sou o El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, eu sou Deus todo-poderoso, todo autossuficiente, aquele que pode tudo, aquele que supre qualquer necessidade, aquele que não tem limite, aquele que era, é e há de vir. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele há de completar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus! Aleluia! Não sei se você percebeu, estou com vontade de pregar, tem 2 semanas que eu não prego. Aleluia, Ele é Deus, o El Shaddai, o El Shaddai, o El Shaddai. O que você
se recorda das suas promessas aí, as promessas que o Senhor fez na sua vida. Se recorda aí de coisas que Deus disse, coisas que Deus disse que na verdade a gente tenta esquecer, para não se penalizar com a possibilidade de nós não conseguirmos alcançar aquilo que Deus prometeu. Let me give you some good news today. Eu quero dar para você boas novas nesta manhã e dizer para você que se Ele prometeu, é Ele que está incumbido de cumprir na tua vida, meu irmão. As Escrituras Sagradas, Júnior, dizem que Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. A palavra de Deus é como um cheque que Ele assina. E o cheque de Deus nunca volta sem fundo. Diga comigo a promessa. A promessa é a primeira etapa. Quem tem promessa de Deus aí, levanta a mão. Quem tem promessa de Deus aí, dê um brado de aleluia. Quem tem promessa de Deus aí, celebra o Senhor. Quem tem promessa de Deus aí, começa a glorificar onde você está. Quem tem promessa de Deus, coloca a sua mão junto, aplaude a Ele. Quem tem promessa de Deus aí, abre a tua boca e diga: eu creio. E começa com promessa, sabe por quê, João? Porque a promessa produz expectativa. Diga comigo, promessa. Se você estiver tomando nota, anota isso. Promessa produz expectativa. Porque não se engane, meu irmão. Abrão e Sarai, eles não estavam em necessidade em Ur dos Caldeus, não, estavam bem. Eram prósperos, estavam tranquilos, com um boi na sombra. E diz que Ur dos Caldeus era pertinho lá de Conselheiro Pena. Terra boa, top. Eles estavam tranquilos. Aí o Senhor vem no capítulo 12 de Gênesis e diz: ó, Abrão, Sarai, eu vou dar um filho para vocês, vou fazer de vocês uma grande nação. Você acha que Sara ainda tinha expectativa de dar filho aos 65 anos de idade? De ter filhos aos 65 anos de idade? 65 anos de idade, ela já tinha provavelmente abandonado a esperança de ser mãe. E naquela época, principalmente naquela cultura, maternidade era o ápice do que significava ser uma mulher. Provavelmente Sarai já tinha abandonado essa esperança, mas no momento que a promessa veio, a chama da expectativa se acendeu. Porque a promessa produz expectativa. Mas por que isso é necessário? Por que isso é necessário? Por quê? Porque Deus quer elevar você para o campo da fé. E o campo da fé, ele não opera aonde tem certeza, ele opera aonde tem expectativa. Sabe o que é o oposto de fé? O oposto de fé não é dúvida. O oposto de fé é certeza. O oposto de fé é certeza. Se você tem certeza de algo, você não precisa de fé, você tem certeza. É por isso que, o que Paulo diz? Paulo diz: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas por que guardou a fé se ele está indo para o céu? Porque no céu você não precisa de fé, você tem certeza. No céu você vê a Deus face a face. Quem está me entendendo? Então a expectativa de algo que ainda não se deu, de uma promessa que ainda está por se cumprir, a expectativa te eleva para a dimensão da fé. Na dimensão da fé, nós alcançamos coisas que não estão ao nosso alcance no mundo natural. Tudo começa quando Deus nos ativa em aliança através de uma promessa que produz expectativa. Agora, a expectativa causa incômodo. Esse é o segundo ponto, diga comigo, incômodo. O primeiro ponto que é o processo do derramamento na vida de Sara, o processo do derramamento de Deus na vida de Abraão, começa com a promessa. Mas em segundo lugar, vem com um incômodo. Por quê?
Porque a expectativa produz incômodo, o incômodo do meu conforto. Capítulo 12 de Gênesis, Deus vira para Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, eu vou te abençoar demais, rapaz. Vai mesmo, Deus? Vou abençoar. Você quer ser abençoado? Eu quero. Abraão, eu vou te abençoar tanto que eu vou abençoar, quem te abençoar, eu vou abençoar. Uau! Abraão, eu vou te abençoar tanto que aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar eles também. Porque Abraão, eu vou ser a proteção ao seu redor. Abraão, eu vou te abençoar tanto que você vai ser conhecido pelo meu favor sobre a sua vida. Você vai ser, Abraão, não é nem uma grande pessoa, você vai ser uma grande nação. Abraão, você vai ser pai de reis. Abraão, Sara, vocês vão ser referência para gerações e gerações e gerações. A história de vocês vai inspirar milhões de pessoas. Eu vou te abençoar sem medida. Abraão, sê tu uma bênção. Uau! Senhor, eu quero, Senhor, aleluia, eu quero. Maravilha, você quer mesmo, Abraão? Eu quero. Então, ok, então, você tá tudo bem aí na casa do seu pai? Senhor, tá top demais. Então sai da casa do seu pai. Sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeira coisa que Deus faz, Deus produz um incômodo no conforto de Abraão e Sara. Sai aí da casa dos seus pais. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não dá nem a direção, não dá nem o endereço. Quando a gente vai de carro junto, vários carros para algum lugar, normalmente o pessoal pede, passa o endereço aí, porque se a gente se perder na highway em alguma coisa, pelo menos tem um endereço, o GPS leva a gente e tudo e tal. Deus não passou nem o endereço para Abraão colocar no Waze. Deus não passou nem o endereço. Deus disse para Abraão o seguinte: Abraão, você quer ir para o lugar que eu te prometi? Quero, Senhor. Então não me perde de vista. Não me perde de vista. Não é eu que vou no seu passo, não, você que anda no meu. Não me perde de vista, porque eu não vou nem te dizer onde a gente está indo. Fica comigo no seu raio de ação. Vira para quem está do seu lado e diga: não perca Deus de vista. Diga de novo, diga: não perca Deus de vista. Diga: não perca Deus de vista. O que é interessante é o seguinte, é que eu passo a entender o seguinte, me dá uns minutinhos para eu explicar isso, porque eu acho que isso vai abençoar demais a sua vida e a gente já encerra. Eu entendo o seguinte, que Deus estava trazendo um ensinamento poderoso para nós, através da experiência de Abraão e Sara. Que é o quê? É que a promessa de Deus tem menos a ver com conforto e tem mais a ver com propósito. A promessa de Deus não é primariamente para nos trazer conforto. A promessa de Deus é primariamente para nos posicionar para o propósito. Quando Deus revela as suas intenções e o seu poder para Abraão e Sara, quando dá a promessa e estabelece a aliança, Deus estava empurrando eles para fora do conforto. É tão sério que quando Abraão chega no lugar que Deus diz para Abraão assim: Abraão, chegou, é aqui. Abraão olha para um lado, para o outro, terra seca, árida, no meio do deserto. Não tinha uma praia, não tinha um apartamento, não tinha uma água de coco, não tinha... Pelo menos se fosse comigo, Deus me chamou para algum lugar para eu ser abençoado. Maravilha, eu esperava que quando eu chegasse lá ia ter uma comitiva me esperando. Comitiva me esperando com água de coco, um peroazinho frito. Quem sabe o manto do peroá? Peroazinho frito com limão, fritas. Maravilha. Eita. Uma rede bem grande, abençoada. Comitiva me esperando. Tudo no jeito, para eu chegar, já com a pantufa já posicionada. Sabe aquele posicionamento da pantufa, quando você sai, você pisa na cama assim, você já está com o pé já engatado?
pantufa já posicionada, pronto para já entrar no meu conforto. Mas não. Abraão chega, não. Abraão, é aqui o lugar, é aqui, Deus. É aqui? Não, nem desfaz a mala não, fica todo mundo aí, junta as coisas, vamos para o Egito. Mas Deus não mandou ele para o Egito, ele foi para o Egito por quê? Porque aonde Deus tinha levado ele não tinha conforto. O propósito primário da promessa, e não estou dizendo que o cumprimento da promessa não traz conforto, traz, mas não é o propósito da promessa. O propósito da promessa, o objetivo da promessa não é o nosso conforto, é o cumprimento do nosso propósito. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Deus, nessa estação de incômodo, porque a promessa incomoda o conforto, porque ela nos expõe a um ideal de Deus que nós não conseguimos alcançar sozinhos. Aí você tem o incômodo de Sara, que estava no cantinho da tenda, já depois de 24 anos de espera. No cantinho da tenda, com 89 anos de idade, ouvindo aquele anjo falar. O ano que vem eu vou voltar aí e Sara vai ter um filho. Porque é incômodo aguardar algo do Senhor que eu não posso fazer acontecer sozinho. Aí o que acontece? Capítulo 21. Pode ficar em pé, eu já terminei. Capítulo 21. A gente já viu que Abraão riu de Deus, no capítulo 17. Sara riu de Deus, no capítulo 18. Aí o que diz a expressão? A expressão diz que quem ri por último, o quê? Ri melhor. Por quê? Porque é como se o João dissesse alguma coisa para mim e eu risse dele, depois que ele fizesse aquilo que ele disse, ele podia rir de mim. E quem ri por último, ri melhor. A lógica seria, Abraão ri de Deus, depois Sara ri de Deus, quando Deus cumpre a promessa, Deus ri deles. Mas não, Deus faz com que eles tenham o gozo do cumprimento da promessa. Olha só, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. 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 O Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Meu Deus do céu. Eu sinto que tem cumprimento de promessas que estão pairando sobre as nossas vidas neste momento. Aleluia. Versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que o Senhor lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Agora, sabe o que significa Isaque? Sorriso. O nome de Isaque significa sorriso. Olha o senso de humor de Deus. Diz assim, você riu de mim por causa da promessa que eu te fiz? Pois quando eu cumprir, eu vou colocar o nome da promessa de sorriso. Olha só. Versículo 4. Abraão circuncidou o seu filho Isaque,
quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado, tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito que Abraão e Sara, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Imagina, queridos, Sara com 90 anos. 90 anos. E um dia ela acorda, o vestido dela todo molhado. O que aconteceu, Sara? Rompeu a bolsa. Corre, Sara, para a parteira, corre para a parteira. Ai, o que foi, Sara? Contração. Contração, Sara, corre para a parteira, e vai lá e Sara na parteira, e a parteira dizendo com 90 anos, Sara, empurra! Faz força, Sara! O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, meu irmão, você não tem noção, você não tem noção daquilo que Deus pode fazer na sua vida e neste lugar. E eu vou te dizer mais, não importa a sua idade, não importa se você tem 13, 14, 15, 10 anos, não importa se você tem 60, 70, 80, 90 anos, não importa quais são as limitações humanas, não importa se nós temos recurso ou não importa quanto tempo de experiência você tenha, não importa quais são as suas decepções do passado, não importa quais são as suas experiências ou falta delas, não importa qual é o seu know-how, não importa qual é o seu nível de estudo ou nível de cultura, quando Deus quer fazer alguma coisa, a parteira diz para uma mulher de 90 anos, empurra, porque o neném está vindo. Vira para quem está do seu lado e diga: se prepara para fazer força. Diga aí: se prepara para fazer força. Diga aí: se prepara. Se prepara. Tá, se já passou, mas está doendo, pastor. É contração. Se prepara. Se prepara para sorrir novamente, porque Deus vai fazer você rir por último. Levanta a sua mão para o alto neste momento. Aleluia. Oh, Pai Celestial, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está fazendo algo extraordinário na vida do teu povo. Pai, eu clamo em nome de Jesus neste momento, que teu Espírito venha para renovar as forças da tua igreja. Aqueles, Senhor Deus, que tem abandonado a esperança, aqueles, ó Pai, que começaram, Senhor Deus, a abrir mão das promessas que o Senhor um dia fez. Aqueles que têm dificuldade de enxergar aquilo que o Senhor quer fazer na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento, eu declaro fortalecimento do teu povo, ó Pai, renova as forças dos teus filhos, Senhor Deus, neste tempo, ó Pai, de percepção da promessa, de entendimento da tua promessa, e neste tempo, ó Pai, onde o conforto é inevitavelmente incomodado, Senhor Deus, nos posicionando para o tempo, aonde o Senhor nos dará o prazer de rir por último, ó Pai, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor Deus, a tua graça, o teu favor na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos dê o rompimento, o derramamento na tua presença. Despeça-nos na tua paz. Leva-nos em segurança para os nossos lares e multiplique em nós a tua graça e o teu favor. Em nome de Jesus. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus,
repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. E amém.